tudo o que tens feito por nós e continuas a fazer. Tu és um Deus acima dos outros deuses, não há Deus como tu. Senhor, que fala a tua verdade e que fala a tua palavra e a tua verdade, no nome de Jesus. É a tua vontade. A cura de bebês. Vamos abrir em João 3,16. Falar sobre a área financeira é sempre algo que mexe com a nossa carteira. Hoje eu tive que sair de manhã e à medida que conduzia, pensava sobre este assunto, pensava, alguém que acreditasse em Deus, verdadeiramente acreditasse em Deus, e comprasse um terreno e chegasse ao pé do terreno e dissesse: Pai, eu acredito que este terreno vai dar batata. Se ele não semeasse, o terreno ia dar batata. E depois no outro dia viesse: Não, não, agora eu quero que dê tomates. Se ele não semeasse, iria dar. Alguns estão-se a rir e a pensar: Mas, claro que nunca ia dar. Era literalmente impossível, só Deus poderia fazer isso. Mas muitas das vezes é o que nós fazemos. Pedimos a Deus que nos abençoe, não fazendo nós a nossa parte primeiro. Eu quero em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, até Deus semeou um filho para poder colher filhos. Nós temos que agarrar e parar de pensar, não, é por causa disto, é por causa daquilo. Ouça, se Deus nos ensina a fazer as coisas para sermos abençoados, por que não fazê-las? O que vem depois é assunto entre os homens e Deus. Pense lá um pouco comigo. Se Deus não se agradasse de algumas coisas que os homens fizeram ou estão a fazer, será que Ele não tinha capacidade e poder de os poder tirar dos sítios onde estão? Eu creio que sim. Então, se não tirou até agora, qual foi a razão? Muita gente importa-se mais com o dinheiro do que com o resto. Importa-se mais com o dinheiro que com a sua própria salvação. Importa-se mais com o dinheiro do que com tudo o resto. Olhe para Deus. Não foi por acaso que Jesus disse para que os homens não ponham os seus olhos nas riquezas. Os ricos não ponham os olhos nas riquezas. Porquê? Porque para ser salvo não é preciso ser rico. É preciso ser salvo, é preciso crer em Jesus. E se calhar algumas coisas têm de ser tiradas da sua vida se você agarrar e continuar a dizer: Não, mas eu tenho, eu sou, eu posso. Esqueça. Você depende de Deus para tudo. Quando você entender isto verdadeiramente no seu coração, Deus realmente é bem-aventurado. Vamos semear em nome de Jesus.
alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que aquilo que semeamos vamos colher, porque a terra por si mesmo frutifica. E primeiro é o fruto. Primeiro dá a espiga, primeiro dá a flor, primeiro dá a planta e depois logo dá o semente. Outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, no nome de Cristo. Por até passar a mar. Iriguedemo surco. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir em Êxodo 12:3. Êxodo 12:3. O título da mensagem 2 é o plano de Deus. Nós estamos realmente na Páscoa. Eu quero-vos mostrar o plano de Deus para a Páscoa. Portanto, Êxodo 12:3. Eu quero-vos mostrar o plano de Deus para a Páscoa. Se eu poderei, impossível comparar, mas pronto, eu poderei comparar Deus com alguma profissão, seria um arquiteto. É impressionante o que Deus faz. É impressionante tudo o que ele faz, é metódico. Por isso é que o comparo a um arquiteto, porque um arquiteto consegue saber aquela parede quantos metros tem, aquela janela quantos metros vai ter, até consegue me dizer perante o projeto que ele está a fazer, perante os valores atuais, ao preço que estão as coisas, a quanto é que fica a casa. É literalmente impressionante. Eu vos quero dizer que Deus faz muito superior a tudo isso. Ele é um arquiteto impressionante ao mais íntimo pormenor. Ele vai, faz tudo. Porquê? Ele sabe o que está a fazer. Ele é Deus. E eu quero-vos mostrar o plano de Deus para a Páscoa. A Páscoa que hoje nós celebramos. Hoje, o dia em que Jesus ressuscitou, ele ressuscitou ao terceiro dia, portanto, morreu numa sexta-feira, no sábado foi retirado e posto no sepulcro, e no domingo ressuscitou. E agora eu quero-vos explicar de onde é que vem a Páscoa. Deus fala a Abraão e diz-lhe que o povo, mais ou menos 500 a 600 anos antes, Deus fala a Abraão e diz a Abraão que o povo que nascer dele, que vai de Isaac, Jacó, o povo que nascer dele vai ser oprimido em terra alheia, 400 anos, mas depois Deus o iria libertar. E exatamente foi assim. Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, ou antes 13 filhos de Jacó, um deles, José, foi levado cativo para o Egito. Lá, depois de passar muitas coisas, foi levado a primeiro-ministro e então pôde trazer toda a sua família para ser sustentada pelos 7 anos de fome que vinham aí. O povo prosperou, só que José morreu, Faraó morreu e levou-se o novo Faraó, que agarrou e viu que eram muitos os hebreus, os israelitas eram muitos, e então agarrou e fez-os de escravos. E durante 400 anos os oprimiu. E agora
Deus chama um homem criado no meio deles. Foi que Deus o livrou da morte. Ele foi criado no meio dos egípcios, sendo hebreu. Depois, por um erro dele, fugiu aos 40 anos de idade. E agora, com 80 anos de idade, Deus o chamou para ir libertar o povo. Ele estava um pouco renitente porque ele já se tinha esvaziado dele próprio, já se tinha esvaziado de tudo aquilo que ele era, de força que ele tinha interior. E agora Deus diz, vai, que eu sou contigo. E ele foi e avisou ao faraó, liberta o meu povo. O faraó disse que não. E começaram as pragas, as 10 pragas que vieram sobre o Egito. E na última praga, a praga que iria matar o primogênito de toda a criatura no Egito. Primeiro nascido de filhos, primeiro nascido de animais, o primeiro nascido de tudo seria morto. Porque o faraó não tinha obedecido a Deus. Entenda uma coisa, você tem que ler para entender e você tem de ir a Êxodo e ler tudo o que aconteceu. Cada vez que havia uma praga, Moisés ia falar e avisar, liberta o meu povo. E ele não fazia e acontecia uma praga. Depois, Moisés ia falar outra vez com o faraó e o faraó agarrava e dizia, não, tira lá essa praga e tal. E ele orava a Deus, Deus tirava a praga e outra vez não deixava ir o povo. Foram 10, aconteceu 9 vezes. E agora na última, Deus faz lembrar a todo o povo. E eu vou-vos ler Êxodo 12:3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro por cada casa. Portanto, um cordeiro, um animal, que deveria ser morto, para depois pudessem-no comer. Mas, quando for morto, o sangue desse cordeiro seria guardado e eles iriam guardar esse sangue e pintar as ombreiras das portas das suas casas. Agora vejam aqui, vamos saltar para o versículo 11. Não, desculpem. Versículo 21, desculpem. Versículo 21. Se você quiser aprofundar sobre isso, vá ler e vá ler que eles tinham de comer vestidos, preparados para sair. O eles estarem preparados para sair é um ato de fé, de confiança em Deus. Entenda que até agora 9 pragas aconteceram e nenhuma de Faraó deixou sair. E agora Deus diz para eles, estai preparados, porque depois de comer, vocês vão sair. Estarem preparados para sair. Então eles prepararam-se, vestiram-se, tudo, e comeram este cordeiro. Agora vejam aqui que está escrito no versículo 21, Êxodo 12, 21. E chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, santificai a Páscoa. Então tomai o molho de hisope, molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai-o na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã. Antes de continuarmos a ler, eu quero-vos dizer o que é que quer dizer Páscoa.
Páscoa quer dizer passagem. Por que é que eu vos estou a dizer agora? Por causa do que vamos ler a seguir. Páscoa quer dizer passagem. E agora veja o que é que acontecerá. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga das portas e ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então vamos entender. O cordeiro era morto, o sangue era derramado numa macia, agarravam uma espécie de pincel, pincelavam as ombreiras das portas e a verga por cima. E quando o anjo da morte passou para matar, quando chegava àquela porta e via aquele sangue, já não entrava. Mas nas portas onde não havia aquele sangue, ele entrava e matava o primogênito de todos. Primeiro filho nascido dos animais, todos os primeiros filhos, ele matava. Você pode dizer, poxa, mas isso é duro. Duro. Eu quero que você entenda uma coisa, e de uma vez por todas. Deus é bom, muito bom. O que ele fez por nós foi impressionante, por isso é que eu digo que ele foi um arquiteto tremendo. Ele, no Antigo Testamento, nos mostrou exatamente o que ele iria fazer com Jesus. Porque tudo o que estamos aqui a ver vai acontecer com Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E ele nos mostrou no Antigo Testamento, mostrou exatamente que o diabo estava a aprisionar todas as pessoas. Estava a agarrar e a levá-las diretamente para o inferno. Mas Deus, no seu infinito amor, permitiu que Jesus fosse e morresse por nós. Sabendo isto, eu quero ressaltar este versículo, no versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta de ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. A proteção é o sangue. Foi o sangue que foi derramado na porta. Foi sangue daquele cordeiro. O cordeiro que agora é para nós, Jesus, o Cordeiro de Deus. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos... Impressionante o que Deus fez. O que é que aconteceu logo a seguir? Exatamente o que Deus disse. Aqueles que estavam dentro de casa e estavam com as ombreiras pintadas de sangue, o anjo da morte passou e não tocou em ninguém. Mas aqueles que não tinham as portas pintadas, o anjo da morte entrou e matou. Todos no Egito. Inclusive ao faraó, ao primeiro filho do faraó. Então houve grande clamor no Egito e pelo medo Faraó deixou ir o povo de Deus. E eu quero que você entenda que Deus sabe fazer tudo muito bem feito. Às vezes nós não entendemos certas coisas que acontecem na nossa vida e porquê que nos está a acontecer e porquê que aquilo teve que acontecer e porquê que é desta forma. Mas só tem Deus porquê? Mas por causa de teres Deus,
é que Deus te abençoe e liberta de todas as circunstâncias, mesmo aquelas que você acha que é impossível de se livrar. Eu tive alturas na minha vida que eu vi coisas chegar à minha vida que era impossível eu me livrar. E Deus logo a seguir, no espaço de dias, abriu uma porta e me libertou. Eu quero que você entenda que Deus sabe muito bem o que está a fazer. A própria Páscoa é um sinal disso, que Ele sabe o que está a fazer. Sabe muito bem, mesmo muito bem. Agora eu quero vos levar a Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Quem é Isaías? Isaías é um profeta de Deus. Foi alguém que, sendo sacerdote, Deus lhe permitiu que ele tivesse uma visão do trono de Deus e, e perguntavam quem estava no trono de Deus, volta do trono de Deus, a quem enviaremos? E ele disse, envia-me a mim. E então ele é um enviado para explicar ao povo e a toda a gente que leia a palavra de Deus as coisas que haviam de acontecer e haviam de vir. É impressionante que Isaías descreve Jesus, o que ia acontecer, como ia acontecer, 700 anos antes de Cristo. Veja o que está aqui escrito. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Ele não contestou. Ele não se queixou. Ele não disse nada. Exatamente como Isaías previu que ia acontecer, assim ele o fez. Você pode dizer, então, mas ele era. Nós temos que entender o plano de Deus geral. Deus fez libertar o povo do Egito daquela forma, levando a morte para o Egito. Mas agora, como libertar o mundo inteiro? Como libertar o mundo inteiro? Se o mundo estava cheio de pecado, cheio de erros, cheio de coisas que as pessoas fazem e que se afastam cada vez mais de Deus, como conseguir que essas pessoas se afastassem do pecado, fossem libertas do pecado para poderem estar com Deus? A única forma era levar o pecado todo sobre uma criatura. Mas essa criatura tinha que ter um poder supremo, um poder extra-normal. Só alguém divino iria conseguir levar no seu corpo todo o pecado da humanidade. Por isso Deus permitiu que Jesus, o seu Filho, morresse por nós.
Veja o que está aqui escrito. Um pouco mais abaixo, em Isaías 53:10. Isaías 53:10. Um pouco mais abaixo, 2 versículos, ou 3. Isaías 53:10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade prolongar os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Eu quero. Vamos voltar a ler. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Quem é que tem prazer na morte de um filho? Quem te agrada que um filho morra ou que passe por alguma circunstância menos boa? Mas Deus sabia que era a única forma de conseguir resgatar a humanidade, resgatar as pessoas, aqueles que Ele quer que sejam filhos dele, aqueles que Deus deseja e que quer que todos se salvem. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele o fez doente na cruz. Eu quero, vamos parar aqui só um pouco e eu quero recapitular algo que aconteceu com Jesus. Jesus foi orar para o Monte das Oliveiras e quando estava lá a orar, ele orava e dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que é que ia acontecer. Jesus sabia que ia morrer. Mas ele não morreu só. Ele morreu com o pecado todo, de todo o mundo, nele. Por isso que é que para Deus se agradou moê-lo. Porquê? Porque ele tinha o pecado da humanidade. Algo que Deus detesta, que Deus não gosta. E por isso é que permitiu ir sobre ele. Mas, no entanto, Jesus sabia que é que ia acontecer. E por isso é que diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas depois ele próprio diz: mas não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Ele sabia que é que ia acontecer. A morte de Jesus não foi só uma morte, foi muito mais que isso. Foi o peso do pecado completo da humanidade toda sobre ele. Algo que só alguém divino poderia aguentar. Cada vez que nós erramos, cada vez que nós pecamos, de coração sincero, cada vez que vamos a Deus e Pai, perdão pelo que eu fiz. Cada vez que dizemos isto, Deus não olha para nós pelas nossas palavras, olha para o nosso coração, vê a nossa sinceridade, mas Ele olha para nós através de Jesus. Porque Jesus logo a seguir diz: Senhor, por Ele eu morri. Ele é o advogado que nós temos agora perante Deus. Para que, quando nós sinceramente nos arrependemos daquilo que erramos, Jesus é a nossa justificação. Então só alguém divino poderia aguentar o que Deus iria permitir que viesse sobre ele, o pecado de todo o mundo sobre ele. Não é por acaso que Jesus, quando agarrou e ressuscitou, disse: ide por todo o mundo, pregai as boas novas de salvação.
Vocês têm que dizer a toda a gente: ouça, Jesus morreu por si. Deus o ama. Entende? As boas novas. Não é fácil para nós, às vezes, entender o tamanho da grandiosidade das coisas que Deus faz. Por isso é que eu digo que ele é um arquiteto tremendo, pensando em todo o pormenor. Ele sabia que Adão tinha feito o erro, tinha desobedecido e com a sua desobediência deu a humanidade, deu o planeta para as mãos do diabo. E o diabo influenciava as pessoas cada vez a pecar mais, a errar mais, a pensar só nelas próprias, não pensando nos outros, a pensar em tudo menos em Deus. E a única forma de resgatar as pessoas das mãos do diabo, do pecado, era fazendo Jesus, o Filho de Deus vivo, morrer com esses pecados sobre ele. Se você for ler os Evangelhos, você vai ver milagres que Jesus fez, tudo o que fez. E se você pensar um pouco e pensar em tudo aquilo que está a acontecer, por isso é que nós chamamos de meditar sobre a Bíblia, você vai dizer, mas como é que eles iam crucificar um homem que estava a fazer coisas boas? Um homem que estava a curar pessoas, a libertar pessoas, a abençoar pessoas. Como é possível alguém querer matar um homem assim? Não nos podemos esquecer que o diabo estava na questão. E que aqueles que tinham poder e eclesiástico na altura, os sacerdotes, tinham inveja de Jesus. Porquê? Porque as multidões seguiam a Jesus. Não só porque o viam fazer, mas pelas suas palavras. Os sacerdotes da altura, os fariseus, não estavam a ser ouvidos. E por isso tinham inveja de Jesus. E movidos de inveja, os levaram Jesus a ser crucificado. Embora nós pensamos, pá, mas isso é uma injustiça. Entenda uma coisa. Tudo faz e fez parte do plano de Deus para que Jesus pudesse ser crucificado. Então, mas não havia outra forma legal de fazer as coisas, não. Por causa do que é que Deus tinha instituído no próprio planeta. Ouça, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus e fizeram o que não deviam ter feito, todo o planeta foi amaldiçoado por causa do que eles fizeram. Mas Deus, no seu infinito amor e querendo sempre que aquilo que Ele criou, o homem e a mulher que Ele criou, estivessem perto dele, arranjou uma forma de fazer o quê? De cobrir esse pecado por mais um ano, através da morte de um animal. Pela morte do animal, mais um ano era coberto e as pessoas podiam andar com Deus. Da mesma forma, Jesus foi o Cordeiro de Deus, levando sobre ele todo o pecado da humanidade. E ao fazer isso, nos livrou do sacrifício de animais e nos levou a podermos entrar no santuário de Deus e estar com Deus. Por isso é que eu digo, é impressionante como Deus faz todas as coisas. Se você pensar um pouco e pensar em tudo o que já aconteceu na sua vida, você vai ver a mão de Deus em muitas coisas.
você vai ver que Deus esteve lá. Que Deus não deixou que as coisas fossem tão longe. Não permitiu. O libertou, o abençoou. Mas você tem que entender, todos nós temos uma parte nisto. Deus fez tudo por nós, agora está na nossa mão fazer algo por Deus. Não é só nós orarmos e pedirmos coisas, e glória a Deus, e se você está a fazer isso, glória a Deus está a fazer isso, porque é isso que Deus quer. Pedi e recebereis. Mas o que é que cada um de nós pode fazer para Deus? Você pode orar. Pode orar pelas outras pessoas à sua volta. Pode pedir a Deus, Senhor, mostra-me o que é que queres que eu faça. Ele vai mostrar. Às vezes é falar a outras pessoas, outras vezes é só orar. Eu lembro-me uma vez, eu queria ajudar uma pessoa e Deus não me permitiu e disse, ora por essa pessoa. E eu orei por essa pessoa. E Deus a abençoou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que é batizado com o Espírito Santo do Deus Altíssimo, há mais poder dentro de si do que você imagina. Ao você orar pelas coisas, as coisas são abençoadas. Ou você orar pelas outras pessoas, está a libertá-las e a abençoá-las. Há muito mais poder em cada um de nós do que você imagina. Do que você imagina. Porque Jesus levou sobre ele todo o nosso pecado. Ele é a nossa Páscoa. Não foi por acaso, não foi por acaso que Jesus foi crucificado na altura da Páscoa. Foi de propósito. Houve um propósito para tudo isso de Deus. Para que não só nós, os judeus, celebrem a Páscoa, mas também nós, cristãos, celebremos a Páscoa. Uns lembrando o que Deus fez no Egito, mas também lembrando o que Deus fez em Jerusalém, através da morte de Jesus. Para nós celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a morte de Jesus e a sua ressurreição, o único Deus que ressuscitou, que veio ser a causa da nossa eterna salvação. Nós temos que nos lembrar daquilo que Jesus fez, pois Ele, que nós podemos chamar de Senhor, Salvador, Ele fez tudo por nós. Vamos abrir em 1 de Coríntios 5:7. 1 de Coríntios aqui fala muito mais, fala fala de emoções, fala de sentimentos. Às vezes nós vemos no mundo acontecer injustiças e ficamos revoltados. Ficamos dizendo, é uma injustiça, está mal. Mas será que está mal? Mas pessoas ali estão a sofrer por causa de outras, o que estão a fazer? Nós não sabemos tudo. Se você quer ajudar alguma pessoa, se você quer ajudar algum povo, ore a Deus por ele.
e deixe Deus fazer as obras nele. Veja o que está aqui escrito. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora, eu há pouco, quando disse que Páscoa, o significado de Páscoa é passagem do anjo da morte por aquele lugar. Mas aqueles que tinham a marca nas portas das suas casas, Deus não permitiu que entrasse maldição neles e que o diabo não atacasse a eles, o anjo da morte. Da mesma forma, hoje, Jesus foi sacrificado por nós. Nós que aceitamos Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitamos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, nós agora temos a marca. O sangue de Jesus está derramado sobre nós. Cada vez o diabo olha para nós, ele vê a marca de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. E ao ver isso, ele passa por cima, ele passa ao lado, porque não nos pode tocar. Quando eu vos digo que há mais poder em nós do que você alguma vez imagina, Cristo é a nossa Páscoa. Há muito mais poder na sua oração do que você imagina. Você pode mudar muita coisa, quer na sua vida, quer na vida de outras pessoas, orando, abençoando essas pessoas. Você pode fazer muito mais. Imagina. Mas como é que vai acontecer? A Deus tudo é possível. Você pode agarrar e dizer, Senhor, eu trago à tua presença esta pessoa. Basta dizer o nome da pessoa. Deus sabe de quem é que você está a falar. Pai, eu trago às tuas mãos esta pessoa, coloco nas tuas mãos e te peço que a ajudes no nome de Jesus. Uma oração tão simples. Você faz uma diferença enorme na vida dessa pessoa. Não vá a Deus e diga, Senhor, ela está a passar por isto. Não diga os problemas a Deus. Por favor, não faça isso. Ah, mas Senhor, Deus sabe o que está a passar na vida dessa pessoa. Fala a bênção para a vida dessa pessoa. Fala, Pai, eu trago a ti, Senhor, mas eu sei que tu a vais ajudar. Tu a vais ajudar na sua saúde. Tu a vais ajudar nas suas finanças. Tu vais abençoar a sua casa. Eu creio. Você está a declarar com a sua boca bênção. Não declare maldição. Não conte os problemas a Deus. Não conte, Senhor, ele está a passar por isto, está a passar por aquilo, este problema, aquele problema. Não conte os problemas a Deus, que Ele sabe. Mas declara o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Declara a bênção. Ouça, não é por acaso que a Bíblia diz, pode uma fonte dar águas boas e águas amargas? Não. Ou ela dá águas amargas ou dá água boa. Então, pode da sua boca sair duas formas? Sair bênção e logo a seguir declarar maldição sobre as pessoas? Não. Não fale problemas, por favor. Não declare maldição, nem sobre a sua vida, nem sobre a vida dos outros. Ah, não, mas essa pessoa tem isto, tem aquilo. Pá, ora Deus. Senhor, olha esta pessoa, diga o nome da pessoa. Senhor, eu coloco-a nas tuas mãos. Eu creio no teu poder. Creio no que tu podes fazer e creio que já estás a curá-la, a libertá-la, a abençoá-la no nome de Jesus. Basta só isto. Você faz a diferença completamente. Há pouco tempo,
minha casa, um objeto, um eletrodoméstico fez uma coisa estranha. E a minha esposa veio ter comigo, aquilo fez uma assim, sabe? E eu fui lá, meti as mãos, voltei a pôr as mãos sobre o objeto, o eletrodoméstico em causa, orei por ele e está tudo a funcionar e vai funcionar no nome de Jesus, sempre. E a minha esposa me perguntou, mas porquê? Porquê que aconteceu? E eu virei para ela e disse, porque tu tiveste receio. E o diabo se move no medo, se move no receio. Entenda uma coisa, vamos entender um plano mais geral de Deus. Você pensa que está vivo e que você não tem mal nenhum na sua vida por causa de alguma coisa que você fez? Você está errado. Só você pensa, não, eu estou vivo porque, pronto, acontece. Não, você está completamente errado. Você está vivo porque Deus tem guardado a sua vida. Então você pode ter a certeza que não importa o que fizer, não é por acaso que Davi agarra e diz assim, mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo, Senhor. Então você pode andar de avião, pode andar de barco, pode andar de telesférico, pode andar de todas as coisas, do que quiser, que nenhum mal sucederá. Porquê? Porque Deus é consigo. Ele é que é a sua proteção. Não é você evitar de fazer certas coisas que vai fazer com que o mal não chegue até si. Não. Deus é que é a sua proteção. Deus é que é a sua proteção. Em todos os lares. Por isso é que Davi dizia, mesmo que andasse no vale da sombra da morte, no pior lugar do mundo, no pior lugar da terra, eu não vou temer mal algum. Porquê? Porque eu tenho a segurança que Deus está comigo. E Deus está consigo. Ele é a sua proteção. Nenhum mal se terá. Nem praga alguma chegará a si. Se nós estamos onde estamos, se nós temos o que temos e tudo aquilo que Deus está a preparar ainda mais para nós, é por causa de Deus. Ouça, quem é que criou o planeta Terra? Deus. Quem é que criou o melhor lugar da Terra? O Jardim do Éden? Deus. Quem é que Deus lá pôs? O homem e a mulher. Então Deus não nos quer bem. Mesmo depois de errarem, serem afastados do Jardim do Éden, serem impedidos de ver o Jardim do Éden, Deus, mesmo assim, com grande amor, criou uma forma de eles poderem andar com Deus, tendo cobertos os pecados por mais um ano. E assim foi feito. E assim o povo foi andando até Jesus. Jesus agora, a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, aquele que levou o pecado do mundo, agora esse Jesus, qual nós recebemos como nosso Senhor e Salvador, aceitando o que Ele fez na cruz em nosso lugar. Ele é a causa da nossa salvação. Eu não era para estar aqui. Não era hoje, era sempre. Em setembro de 1991, estava dado o tempo da minha morte. Eu sabia disso. Tinha um pressentimento disso. Na última semana de agosto de 91, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e a minha vida mudou. Mudou por completo. Em todas as áreas. Em tudo. Se eu estou cá hoje, a Deus o devo. Se eu sou casado, a Deus o devo. Se eu tenho filhos, a Deus o devo. Se eu tenho
Se eu tenho saúde, a Deus o devo. Se eu tenho finanças, a Deus o devo. Tudo a Ele devo. E você tem que entender de uma vez por todas. Veja o amor de Deus. Nesta altura da Páscoa, veja o amor de Deus. Você pensa, mas Páscoa, morte. Não, veja o amor de Deus. O amor que Ele teve por nós e sempre teve e sempre vai ter. Permitindo que um filho morresse para que nós pudéssemos viver. Você já pensou que Jesus há 2000 anos não tivesse ido à cruz? Eu não podia ter aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu estava destinado a morrer. Você sabe que no dia em que eu aceitei Jesus, eu cheguei a casa dos meus pais, onde eu vivia. Cheguei à casa dos meus pais e eu disse, olha, hoje fui uma igreja assim e aceitei Jesus. A minha mãe olhou para mim e disse, olha, o teu bisavô deixou-te uma coisa. E eu não sabia disso, deixou-me uma coisa. O que era? O Novo Testamento. Eu desconhecia disso, eu não sabia disso. Ele me tinha deixado sua Bíblia, na altura só o Novo Salmos e o Novo Testamento. Deus sabe tudo. Sabe como fazer tudo. Na sua, na minha vida. Na vida de todos. E quando você entrega a vida a Ele, você diz, Senhor, a minha vida é tua. Então começa a transformação de Deus em si. O tirar de nós pensamentos errados, maneira de viver errada, maneira de falar errada, começar a tirar, em que nós pensamos, mas isto é impossível, mas é impossível porquê? Se para Deus tudo é possível. Então, mas como é que vai ser? Sei lá eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu sei que Ele fará. Eu sei que Ele fará. Deus sabia que eu queria um determinado telemóvel. Pois começou meses antes a tratar de tudo para que eu, numa determinada altura, eu pudesse ter o telemóvel. E preparou, inclusive, com coisas que eu pensava que não era uma bênção, mas que afinal era uma bênção para mim. E eu não sabia. Coisas que eu olhava e disse, não, mas isto é errado, fizeram mal e tal. Mas era Deus a preparar o caminho para que pudesse não só abençoar a mim, mas a outros. Você entende? Deus é um arquiteto tremendo. Eu só lhe posso dizer, Deus é Deus. E você entendendo isto, compreende que tudo Ele pode fazer na sua vida. Que todo este plano que Deus fez em Jesus, ainda não terminou. Ainda está na sua vida para ter um plano ainda muito maior para si. Algo para Deus fazer muito maior e muito mais. Eu ia dizer uma forma errada em português, mas para fazer muito grande na sua vida. Algo muito grandioso. Você nunca se pode esquecer de uma coisa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus o ama. E Ele vai livrá-lo de todas as circunstâncias. Porque assim como a Páscoa é uma passagem em que o diabo não nos pode tocar atualmente, Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a causa do diabo não nos poder tocar na nossa vida. E só nos pode tocar
cada vez que nós temos medo de alguma coisa, cada vez que temos receio, cada vez que começamos a pensar, mas isto pode acontecer. Cada vez que você pensa assim, você só está a atrair aquilo que não presta para a sua vida. E depois acontece exatamente aquilo que você ouviu, que outras pessoas contaram. E você pensa, até eu também tenho. Você está a atrair para si aquilo que não presta. Você sabe o que é que eu faço cada vez que o diabo tenta colocar alguma coisa na minha vida? Ele tentou, uma dada altura da minha vida, há muitos anos atrás, tentou-me pôr uma embolia cerebral. E eu disse, eu não aceito. Eu não aceito. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras já fui sarado. Eu não aceito. As dores, a pontada que eu estava a sentir na altura na minha cabeça, desapareceu. Eu não aceito. Eu não aceito presentes do diabo. Eu não aceito o que o diabo tenta pôr neste mundo, tenta colocar nas pessoas. Eu não aceito. E você não pode aceitar. Porque tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Você tem que desligar a maldição da sua vida. Falando. Porque maldição são palavras malditas. Bênção são palavras benditas. Há coisas que estão a acontecer na sua vida. Você tem que falar o que é bom. Não fale o que é mau. Mas são coisas que estão a acontecer. Para poder mudar na sua vida, você tem que falar o que é bom. Não pode falar o que é mau. Cada vez que você fala o que é mau, estabelece na sua vida. Há pouco tempo eu falava com um pastor e ele dizia que levava as pessoas, orava para as pessoas. E eu dizia, pois, mas o problema é que muitas das vezes essas pessoas, depois de nós orarmos por elas, elas vão para casa e encontram outras pessoas e começam a falar mal outra vez. Então tudo o que nós oramos foi por água abaixo, porque a pessoa falou mal. A pessoa contou o que está a acontecer na sua vida, a pessoa contou o sofrimento que está a passar, as dores que está a passar, todo o problema que está a passar, tudo o que oramos foi destruído. Porque essa pessoa falou o que não devia ter falado. Percebe? Porque sabe porque é que muitas orações não funcionam? Exatamente por causa disso. No entanto, se alguém orou por si e você agarra e apesar das circunstâncias não estarem a ser boas, você continuar e dizer, então mas aí agora como é que está a sua vida? Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. E a pessoa olha para vai bem, então mas você está assim. Não, eu estou bem. Tudo vai bem. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra. A outra pessoa não vai perceber nada, mas o que interessa é que você sabe, Deus sabe e o diabo sabe. Isso é que interessa, as pessoas não interessam. Mas isso pode parecer uma ofensa às pessoas, então que as pessoas se sintam ofendidas. Mas vão ver resultados na sua vida, e quando verem resultados na sua vida, vão querer o que você tem, que é Jesus, o Senhor. Pare de se preocupar com os outros. Vão ver. Pare de se preocupar no que os outros pensam. Pare de se preocupar no que eles falam. Pare de se preocupar pare de se preocupar com os outros. Preocupe-se como é que você está com Deus. O que é que você está a falar. Porque o que você está a falar vai influenciar a sua vida. Às vezes digam, pois eu não posso falar. Há coisas que eu não posso falar. Você não está a perceber. É só não falar ao pé de mim e depois vai falar em perante outro? Não resolve. Se você disser, há coisas que eu não posso dizer, mas não diz, nunca, você é abençoado. Você garantidamente que é abençoado. Se você falar o que é bom,
Obrigado, Pai, que eu estou curado, mesmo não me sentindo curado. Obrigado, Pai, que eu estou abençoado financeiramente, mesmo não vendo. Obrigado, Pai, eu estou liberto, mesmo não sentindo. Obrigado, Pai, que esta circunstância, aquela circunstância, já estou abençoado. Obrigado, Pai, que eu já tenho aquilo que eu te pedi. Obrigado, Pai. Oh, glória, você está a declarar bênção, 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 bênção. O que é que vai acontecer? Vai ter bênção na sua vida. No nome de Jesus. Se você orar por outros, abençoando outros, não falando dos problemas deles, mas falando da bênção para eles, muito mais vai vir para si. Muito mais vai vir. Uma ex-namorada de um filho meu estava na igreja e ela tinha-se aleijado a jogar basquete. Joelho, uma parte do corpo, perna, uma coisa assim. Eu lembro-me de ela ir à frente orar para o pastor e eu, quando soube, eu sabia o que é que estava a passar. Quando ela foi lá à frente, eu baixei a cabeça e eu disse: Senhor, ajuda, cura. Foi isto que eu fiz, foi isto que eu orei. Nesse dia, Deus me curou a mim. Por causa de eu ter orado, curar a outra pessoa. Cura para a outra pessoa. A bênção vem porque você fala bênção. É a mesma coisa, eu não sei se você já viu mel, ou já agarrou em mel, ou já utilizou uma colher com mel. E aquilo você pode agarrar numa colher com outra coisa qualquer, com manteiga, com outra coisa qualquer. Você agarra na colher e depois passa no pão e pode até limpar no pão. Agora experimente lá limpar uma colher no pão que tenha mel. É quase impossível. O mel fica agarrado, é espesso, não sai. Cada vez que você agarra no mel de Deus, na bênção de Deus e dá para outra pessoa, você ora por outra pessoa, sabe o que é que está a acontecer? Você deixa mel sobre essa pessoa, mas o mel fica agarrado a si. A bênção fica agarrada a si. Está na altura do povo de Deus se levantar e fazer proezas. Está na altura de, nesta Páscoa, fazer a diferença. Você fazer a diferença. Você ser a diferença para a sua própria vida e ser a diferença para a vida de outro. Cristo, nossa Páscoa, Ele fez tudo por nós. E ainda hoje continua a fazer. Ele é a nossa bênção. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a Santa Ceia. A mesma Santa Ceia que Jesus fez com os discípulos antes de ser crucificado. Entendi. Vamos ficar de pé. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Jesus. Eu vou abrir em 1 Coríntios 11:30, não é para abrir em 11, não é, peço perdão, 1 Coríntios 11:23. 1 Coríntios 11:23. Eu vou ler o que Paulo escreve à igreja de Coríntios, a explicar o que ele recebeu de Jesus. Porque o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor Jesus até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem. Porque, se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Pai, eu abençoo este pão, este vinho, Senhor, e nós vamos distribuir para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 santo. Plantemos agora o pão. Devemos dizer, Pai, grande amor tiveste por mim, Senhor. E grande amor continuas a ter. Permitires que um filho teu morra por mim é algo realmente grande. Pai, nos lembramos do que Jesus fez por nós. De Ele ter derramado o seu corpo naquela cruz, derramado o seu sangue. Pai, nós lembramos em memorial perante Ti de tudo o que Jesus fez por nós. E tomamos parte desta Santa Ceia, tomamos parte deste pão. Em nome de Jesus. Pai, agora levantamos o cálice, à semelhança de Jesus. Declaramos que esse é o cálice do Novo Testamento, a nova aliança feita entre Ti e nós. Nós nos lembramos em memorial de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Continua a fazer. Senhor, honramos a sua morte, honramos a sua ressurreição. Senhor, nós pertencemos a Ti. Tomamos este cálice, renovamos os nossos votos e exaltamos o Senhor Jesus. No nome de Jesus. Diga comigo, Pai, te agradecemos pelo plano que Tu tens para a nossa vida. Te agradecemos tudo o que tens feito por nós e continuas a fazer. Tu és um grande Deus e poderoso. Obrigada, Pai, que Tu tudo podes, tudo fazes. Exaltamos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. No nome de Jesus. Pai. Quero-vos desejar Feliz Páscoa, muitas bênçãos. Ouça em tudo o que eu falei. Guarde no seu coração.
e mude o que tenha que mudar. No nome de Jesus. Muitas bênçãos.